Agora vamos lá, por que gestão de projetos, né, gente? Por que eu achei que foi uma disciplina interessante para a gente começar aí a falar da série Capacitatec? A gestão de projetos, ao contrário do que todo mundo imagina, não é uma linha que especificamente é aplicada em tecnologia. Como eu vou mostrar para vocês, é uma linha que pode ser aplicada a qualquer área da sua vida. Pode te ajudar a antecipar problemas, riscos, planejar um objetivo, seja ele abrir um negócio, seja ele fazer uma viagem, um casamento. Então, a gestão de projetos, como eu falo, a gestão de projetos é vida. E depois que você entra nesse caminho aí, é um caminho meio sem volta, porque você começa a aplicar isso na sua vida toda. Então, por isso que eu achei que era importante, independente da área de vocês, da profissão de vocês, gestão de projetos, vocês podem usar no seu dia a dia, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Não? Beleza. O que é gestão de projetos, enfim, né? A gestão de projetos tradicionais tem um manual, que é o PMBOK, que define aí toda a metodologia que a gente utiliza para esse processo de gestão. Então, o PMBOK ele define como gestão de projetos. O projeto é todo esforço temporário que gera um produto, serviço ou um resultado único, né? Então, projeto pode ser você comprar um apartamento, é um projeto para você, é um projeto de vida, que você vai ter ali seus custos, você vai assumir alguns riscos para fazer isso, você vai precisar planejar essa jornada. Então, não é do dia para a noite que você vai lá e pede 2 apartamentos para viagem. Então, esse é um exemplo de projeto que você pode ter na sua vida. E aqui eu vou dar um exemplo, né? Eu queria que vocês me contassem um pouco. Se vocês, agora eu vou tirar minha tela, tá? Se vocês fossem ao mercado hoje, qual seria o roteiro que vocês fariam? Me contem. Desde o momento que vocês pensam em ir no mercado até o momento que vocês guardam as compras. Alguém quer ser voluntário e compartilhar conosco qual seria esse roteiro? Calma, pessoal, um de cada vez, por favor. Ô, Gláucia, já que o pessoal tá tímido e eu gosto de falar, vou falar, né? Muito bom, muito bom. Bom, quando você fala em roteiro de mercado, você fala desde o momento que eu ponho o pé no mercado, qual é o primeiro departamento? Não, É isso? não. Desde o primeiro momento, você precisa ir no mercado. O que você faz? Até o momento que você guarda a sua compra. A lista de compra. Isso. O que mais? Bom, a lista de compra e eu vou ticando, né? O que eu vou pegar. Não, primeiro a lista de compra. Geralmente, como eu faço, organizo a minha lista, né? Limpeza, carnes, embutidos, enfim, né? Aí depois eu vou ticando. Legal. O que mais? Vai, pessoal, fala aí. Vou colocar no mudo, hein? Mais um voluntário, vai, para eu entender que vocês não estão dormindo. Só mais umzinho. Oi, estão me ouvindo? Estou. Eu sou a Juliana. Oi, Juliana. Bom, antes de fazer a lista, eu saio abrindo os armários e olhando o que tem e o que não tem, para eu não esquecer de nada. Eu dou aquela olhada geral na despensa e aí vou anotando depois. Então, antes da lista, eu tenho esse passo de olhar o armário do banheiro, na lavanderia e o da cozinha, para não esquecer de nada. Legal. E como você vai para o mercado, Juliana? Bom, eu faço a lista em casa, aí... Bom, se é o passo a passo, né? Então, vou detalhar bem. Isso aí. Ótimo, é isso que eu quero. Aí eu vou me trocar, porque eu não saio de casa sem me arrumar, sem passar lápis no olho. A gente nunca sabe quando vai encontrar o homem da nossa vida. Pode ser no mercado, inclusive. Bom, eu sou casada, né? Mas, assim, independente, eu sempre gosto de me arrumar. Sim, obviamente. Aí vou de carro, mercado. Agora com a pandemia, né? Tenho ido também. Então, chegando no mercado, dá aquela limpadinha no carrinho, né? Com álcool. Higieniza a mão. Show.
E só que assim, eu faço lista, mas eu não utilizo no mercado. Opa! Eu vou olhando corredor por corredor e conforme eu vejo os produtos, eu consigo lembrar da lista que eu fiz, sem olhá-la. Entendi. Mais ou menos isso. Eu vou corredor por corredor. E depois, como que você volta para casa? Você costuma ir de carro? Você costuma ir de Uber? De carro, normalmente eu vou nos atacados, então durante o percurso dentro do supermercado eu fico procurando as caixas, né, para colocar a compra, senão, quando eu não esqueço as sacolas, né, Uhum. e aí vou pro caixa. Essa é uma parte que eu acho muito chata, ter que ficar tirando de novo, né. Eu até falo pro meu filho que fazer compras não é tão simples assim, né. Sim. Você vai pro mercado, tira as coisas da prateleira, põe no carrinho, depois tira tudo do carrinho, põe no caixa, depois do caixa volta pro carrinho, aí vai pro carro e volta pra casa. É uma loucura. E Ju, você é de São Paulo mesmo, capital? Você é do interior? Eu era de São Paulo, me mudei para Piracicaba. Inclusive, o meu marido ele trabalha na Cargo X. Olha só que legal! Então, Ju, você falou de algumas coisas interessantes que está no meu próximo slide aqui, eu vou mostrar para vocês. Acho que a Ju e a Carol trouxeram boas contribuições. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. É o que eu mencionei aqui, né? Exatamente agora que a brincadeira começa, né? E se a sua ida ao mercado fosse um projeto? Certamente vocês têm um limite de gasto, né, Ju? Você e Carol, quando vocês vão ao mercado, vocês têm ali um limite de gastos. Sim. Legal. Uma lista de compras que a Carol trouxe de contribuição. Por isso que eu perguntei para a Ju se ela é de São Paulo ou do interior. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a prevenção do coronavírus ela está bem forte. Então, o coronavírus para nós é um risco. Então, o que nós fazemos para mitigar, por exemplo, esse risco é a gente utilizar a máscara, a gente dá banho sim no pacote de batata palha quando volta. Então, essas são as prevenções desse risco que o paulista aqui da capital está adotando para não correr o risco de pegar mesmo esse vírus. Então, você sempre analisa também como que você vai se deslocar, se esse deslocamento, obviamente, vai compor o seu orçamento também. Se você tem um limite de tempo, então, normalmente você tem ali o limite de tempo, só tenho 2 horas para ir lá e voltar e tem que estar em casa, para algum outro compromisso que seja. Para as meninas, principalmente, eu falo por mim, se você precisa de alguém para te ajudar, às vezes você vai lá e faz uma compra enorme, como a gente comentou que vai na atacadista, então eu imagino que ela faça compras grandes, pesadas, então provavelmente ela precisa de algum recurso, digamos assim, algum colaborador para ajudar ela a levar as compras. E o resultado esperado, né? O resultado esperado qual é a evidência? Você vai ter ali seu armário organizadinho com a sua compra do mês pronta para ser utilizada. Então, essa é o nosso encerramento, digamos assim, desse nosso projeto de ir ao mercado. Até aqui, vocês conseguiram assimilar esses conceitos básicos com esse exemplo do cotidiano? Vocês podem responder no chat aí, daí eu vejo aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Show. Muito bom. Vamos seguir. Então, essas seriam as perguntas básicas que um gerente de projeto se faria quando ele recebe um projeto. Então, assim, eu tenho um limite de custo que eu posso ter esse projeto, sei lá, R$10.000 para fazer uma churrasqueira, digamos assim. Eu tenho uma lista de compra? Sim, os blocos, né? Os blocos e tudo que você precisa para essa ferramenta. A prevenção de riscos, né? Você pode ter, por exemplo, a chaminé para evitar que você tenha alguma alergia à fumaça. Isso é uma prevenção de risco. Isso também vai ter que estar contido na sua lista de gastos. A questão de parcerias também, provavelmente você vai precisar de alguém para
para fazer, porque você pode ser que você não tenha habilidade, óbvio que tem gente que tem, mas eu particularmente não tenho habilidade, então eu precisaria de alguma mão de obra, você precisaria de alguém para te ajudar. Você teria um limite de tempo, porque ninguém faz uma churrasqueira e pretende usar no ano que vem, então você quer dar uma festinha com os amigos. E qual o resultado esperado da churrasqueira? Ótima ali, te dando belos churrascos. Esse é um resultado esperado. Então, esse é mais um exemplo de coisas que um gerente de projeto faria. Tá? Então, aqui a gente começa a entrar mesmo nos conceitos. Eu dei um apanhado geral ali para vocês com um exemplo do cotidiano. E aqui a gente começa a entrar nos conceitos de fato. Então, todo projeto ele é composto pelas seguintes etapas. A iniciação, né, que é quando você decide ir ao mercado e você pensa que você está indo no mercado porque você pretende atingir o objetivo X, que sei lá, é fazer uma lasanha. O planejamento, que é quando você fala ali da sua lista de compras. E a execução de fato, que é quando você chega no mercado, executa todo esse processo que você planejou. E durante todo esse processo, você tem o seu monitoramento e controle, ou seja, você tem o seu controle de gastos, você tem um limite. Então, tudo tem limite, você tem a sua lista, você vai seguir ela. Então, você acaba ali tendo, até num projeto tão simples quanto ir ao mercado, você consegue ter um controle mínimo ali de execução desse projeto. E o encerramento, que é de fato quando você guarda a sua compra. Então, ali você encerrou o seu projeto. E aqui, dentro da disciplina de gestão de projetos, nós temos 10 áreas de conhecimento, tá? A integração, que é o apanhado disso tudo que nós falamos anteriormente, que é o planejamento, isso e tudo mais. O escopo, né? Você tem um escopo, o seu escopo é fazer a lasanha, por exemplo. O cronograma, ou seja, o seu planejamento ali que você fez de lista de compras, o seu tempo. Os riscos que você identificou ali, então, por exemplo, dentro do seu cronograma, você vai ter que ter um tempo para você colocar máscara, um tempo para você reservar o seu álcool em gel. Os custos, né? Você tem o seu limite de custo, você vai ficar dentro dele, obviamente você não vai lá e gastar R$5.000 no mercado, porque você tem um budget ali para esse tipo de fim, né? E a qualidade, né? Você tem o seu padrão de qualidade, até mesmo para você ir no mercado, você tem algumas marcas das quais você é fiel. Então, minimamente, até para um projeto simples, você tem um conceito do que é qualidade para aquele projeto. Os recursos, né? Recursos aqui podem ser tanto pessoas, quanto automóvel, quanto a sacola que você precisa levar retornável. Então, você tem vários recursos aqui envolvidos dentro desse projeto. A comunicação, né? Principalmente se você mora com alguém, você vai comunicar o seu parceiro ou parceira que você está indo ao mercado. Então, a comunicação é muito importante. Quando você estiver voltando, você certamente vai comunicar que está voltando. E os riscos, como a gente falou bastante do coronavírus. Como exemplo, riscos, entenda-se tudo que pode dar errado que você está prevendo antes do tempo, né? A partir do momento que o negócio deu errado, porque você não preveu, ele já não é mais um risco, ele é um problema. Aí você acaba ali impactando seu cronograma, seu custo. Então, essa é a importância justamente do risco, é você antecipar os possíveis problemas que você tem no seu projeto e já ter o ganho de poder planejar como que você vai fugir desses riscos. E aquisições. Aqui, aquisições foi quando eu falei para vocês da churrasqueira, por exemplo. Uma aquisição que seria do meu projeto é a mão de obra, no caso. Seria uma aquisição, é qualquer tipo de contrato que você vai precisar para viabilizar o seu projeto. E aqui as partes interessadas. Partes interessadas no projeto do mercado, provavelmente é você e todos que moram com vocês são os interessados nesse projeto. E aqui, visualmente falando, né, tudo que eu falei para vocês. Então, a integração, a etapa de integração, a disciplina, desculpa, de integração, a área de integração, envolve todo esse processo de riscos, partes interessadas, comunicações, o tempo, né, que é o cronograma, o custo, que é o seu orçamento, o escopo, que é no mercado, a qualidade, que é a marca que você é fiel,
as partes interessadas, que são seus familiares. E aqui os recursos humanos e aquisições ficam tudo dentro de partes interessadas e envolvem todo o projeto. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Deixa eu voltar para o chat. Alguém tem alguma dúvida? Pode seguir. Estou conseguindo ser clara com relação aos exemplos do cotidiano? Sim. Boa. Seguir então. Vamos lá. Então, aqui nós vamos, de fato, aprender com o Dr. Shepard como tudo isso funciona na prática. Que belo homem, desculpa, meninas. Mas vamos ao nosso projeto. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu peguei o episódio lá que eu mencionei para vocês, que é justamente o episódio do tumor inoperável. E aqui a gente tem a iniciação. Eu vou tirar meu fone para que vocês possam ouvir o áudio, tá bom? Então, começamos pela iniciação do projeto. É só uma opinião, mas posso voltar depois. Não, tudo bem. Vocês estão conseguindo ouvir ou não? A calma toma conta de você. Não, eu vou conectar na Você caixinha. não vê o tempo passar. Eu tô. Esse momento você vai... Sim, beleza. Então, vou retomar, tá? Completamente em paz. Um tumor na medula, benigno, hemangiblastoma. Já viu um desse antes? Desse tamanho, não. Viu o caminho que ele tomou coluna acima? Roubou o suplemento vascular. Um tumor perfeito. Sabe se o paciente ainda consegue andar? Sim. Incrível, não era para andar, devia estar paraplégico ou morto. Então você teria que operar logo. Adoraria operar esse tumor, mas não dá. Eu poderia comprometer a medula e causar uma paralisia para este ponto. Quem é o médico do caso? Você. Como é que é? Esse exame é meu. Esse tumor é meu. Quero que retire. Quero que tenha. Então, essa é a abertura do nosso projeto. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Tem algumas perguntinhas para vocês me responderem. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o objetivo macro do projeto? Alguém quer falar ou escrever? Operar o tumor. Tirar o tumor é um objetivo macro do projeto. Quem é o gerente de projetos nesse cenário? Quem vocês acham que vai ter que planejar e fazer parte aí dessa realização? A equipe cirúrgica. Ótimo. Quem é o dono desse projeto? Boa pergunta. O dono do projeto é quem vai receber o resultado, né? Então, quando a gente fala de dono do projeto, é o funcionário do hospital que vai passar pela cirurgia. Ele é o dono do É o projeto. dono, né? Isso. E o gerente do projeto é o médico que vai ali coordenar toda a equipe, né? Então, muito além da execução, né? A execução é uma coisa rara de um gerente de projeto fazer na carreira dele. Mas ele também não está livre disso. Pode ser que em algum momento ele precise executar. E nesse caso, a gente vai ver que ele vai executar porque ele é o neurocirurgião melhor das galáxias dentro da série. Então, é ele que vai executar. E agora a gente vai falar um pouco de planejamento. Eu vou ligar aqui na minha caixinha, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês ouvirem, porque eu acho que ela não ficou baixo. Vamos ver se vai melhorar.
Módulo auxiliar. Vamos lá. Eu comecei e desisti de ler pela enésima vez. Peraí, gente, que eu acho que eu filme antes. Eu esquece a cirurgia, vamos operar isso aqui. Conhece os riscos, não é? Uhum. Não é mais queridinho do chefe, aí correu atrás de um tumor complicado desse só pra cair nas graças dele de novo. Não, ele não é meu paciente. Eu ainda não decidi, eu só tô avaliando. O Isaac tem um tumor daqueles cabeludos. Põe cabeludo nisso, já comprometeu 5 vértebras. Você não está considerando a possibilidade de tentar retirá-lo, né? Claro que ele está. Eu estava. Foi má interpretação, né? O Isaac tem uma hérnia de disco ou um esporão ósseo. Há um mês diagnostiquei osteosarcoma. Eu vi uma mancha, mas o que apareceu no raio-x foi uma pequena lesão. Isso revela mais de você do que ninguém. Desculpe, mas você sabe quem é ele? Nem desconfio. Oi, vocês estão... Ah, tumor na coluna. Eu li sobre um caso desses, onde a cirurgia levou 17 horas. O cirurgião-chefe tinha 4 assistentes e um deles cuidava da hidratação do chefe. O Alexiepedia pode tirando o cavalinho da chuva. Esse tumor é meu. E o paciente operado? Ele morreu. Senão a cirurgia teria durado mais. Gente, é verdade que o tumor do Isaac é inoperável? O tumor é do Isaac? Peraí, que choradeira. Quem disse que é inoperável? Cristina. Eu acho que o procedimento... Por que não estão operando? Vão para a sala de cirurgia, não bagunce com a minha escala logo no primeiro dia. Eu ainda não decidi. Tudo bem. Só vou ter paciência. Todo mundo está dizendo que você encontrou um grande tubarão branco, mas eu tinha que ver com os meus próprios olhos. O que você está achando? Você vai querer a opinião de uma amiga ou vai querer a opinião de cirurgião? De cirurgião. Esse tumor é perigoso demais. Complicado e de respeito. Lindo. Foi por causa de um tumor assim que eu acabei entrando para medicina. Você tem noção que o sucesso de ressecar esse tumor pode alavancar para sempre a sua carreira? Depois dele, você pode se aposentar. Nem chegaria perto dele. É arriscado. Mas certo acaba em processo por erro médico. Mesmo que houvesse um seguro que cobrisse. Eu te falei que ele é um funcionário? Eu comecei e desisti de ler pela enésima vez o Ana Karenina. Você quer falar sobre o Eu tumor? quero. Você sabe que eu sou viciada em cirurgia. Tinha mais vasos do que mostrou a ressonância. Mas conseguiu fazer a descompressão? Consegui. E conseguiu achar um ponto onde fazer a incisão? Nenhum ponto, nada. Nada evidente, nenhuma saída. Mas por quê? Porque era só... Quer saber? Acompanhe meu raciocínio. Olha, o tumor está aqui. Você agora perdeu o juízo de vez. A T7 percorre todo o caminho até a T2. Está me ajudando na parede. Eu abro a coluna posteriormente e vejo caos. Eu não sabia quais vasos estavam ligados ao tumor ou à medula. Então olha só o que eu fiz. Ó. Se começar por aqui, a artéria vertebral pode romper, comprometendo a medula. Aqui tem o risco de lacerar a artéria radicular sobre o tumor, o que afetaria a medula. E se ressecar a vascularização de drenagem da parte superior e expor as artérias? A vascularização de drenagem é muito delicada. Se eu deslizo para cima, se rompe. Ele deixa-me tetraplégico porque eu teria lesionado a medula. Por isso não tentou. Isso. Mesmo ele autorizando, mesmo você sabendo que isso salvaria. Não posso fazer isso, ele ainda anda. O que eu quero dizer é o seguinte. Você não comprometeu a medula. Você ficou lá durante 10 horas. Você sabia que o chefe poderia parar você. Outro médico teria cortado. Mas você não. Então, houve outro motivo. Qual?
Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, qual que é o escopo do projeto? Ótimo. Como o procedimento vai ser realizado? Sim. Esse é o planejamento, né? E quais são os riscos que eles identificaram como time? Não sei se vocês viram, mas cada um que chegava lá dava um risco diferente. Alguém lembra de algum? Ficar sem andar, a Carol falou, ótimo. Ótimo. Então, vamos para uma outra área da gestão de projetos que é muito importante, que é a seleção de recursos. Aqui nós vamos falar de recursos humanos, tá? Então, vocês vão prestigiar aí como que foi a seleção dos recursos que seriam utilizados nessa cirurgia. Então, vamos voltar aqui para a caixinha. E aí, o que você fez? Ai, não estou feliz, um momentinho, gente. Não. Aqui foi a seleção de recursos. E aí, o que você fez? Eu marquei a cirurgia. Eu vou retirar o tumor. A microcirurgia tem a ver com precisão. O microscópio muda a sua perspectiva radicalmente. A coordenação mão-olho requer um aprendizado, mas eu quero que ela seja instintiva. Cada um aqui terá a chance de guiar a caneta através do buraco desse copo. Quem fizer a marca mais próximo do nariz dele e não bater nas laterais do copo, vai estar dentro. Quem será o primeiro? Eu. Steve. Com calma. Poxa, eu posso tentar de novo? Não, não pode não. Pode ir, Luiz. Muita concentração e sem pressa, tá? Próximo. Sua vez, temos todo o tempo do mundo, calma. Não, próximo. Alguém, por favor? Um pouco fora da marca. Como é que você entrou nesse programa? O rei da confiança. Outro. Desapontado. Desapontadíssimo. Vamos lá. Muito bom. Se alguém fizer melhor, eu perco meu emprego. Não sei, não. É melhor se aposentar, então. Então tá. Vai, capricha aí. Ok. Dr. Avery está na equipe. E aí, pessoal? O que vocês acham que ele considerou aqui na seleção de recursos? Coordenação motora.
Exato. Por que que ele considerou a coordenação motora? Porque é uma cirurgia de uma envergadura muito grande, né? Porque é neurológica, e qualquer erro, por menor que seja, pode comprometer todo o processo, todo o planejamento, inclusive a morte do paciente. Então nós entramos aqui num consenso de que nós devemos considerar também os riscos para selecionar os recursos que nós precisamos no nosso projeto. Mesmo com toda a precisão dos escolhidos, os riscos são muito grandes. Muito bom. E quem são as partes interessadas aqui nesse momento na visão de vocês? Bom, a equipe, né, que vai fazer a cirurgia, os escolhidos. Sim, ótimo, é isso mesmo. O paciente também, né? Oi? Desculpa? O paciente também é interessado, né? Sim, ele é interessado e ele é o dono do projeto, né? Sim, o paciente é mais importante. E a gente não deve esquecer que fora o paciente tem toda uma família ansiosa por trás de tudo isso, aguardando um bom resultado. Exatamente. Esse é o ponto. Todo mundo está conseguindo ter essa percepção, gente, do que nós estamos falando aqui? Quem não está conseguindo compartilhar conosco uma consideração? Vocês podem me dar joinha, yes ou no aqui. Tem várias possibilidades de vocês me responderem se vocês estão conseguindo fixar os conhecimentos. Legal. Pessoal, vamos voltando então. Estou aqui com os dois. É que o mais novinho está puxando a orelha do mais velho. Aí ele fica bravo. Todo mundo já voltou? Será que falta alguém? Então, pessoal, vou dar continuidade aqui, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu trouxe uma conversinha para vocês da série também, para vocês identificarem o que é essa conversa, tá? Quem chegaria perto dele? É arriscado. Na certa, acaba em processo por erro médico. Mesmo que houvesse um seguro que cobrisse. Eu te falei que não funcionaram? Nosso orçamento social não cobre cirurgias de alto risco para funcionários do hospital. Não fazemos caridade. O que aconteceu com você? Como assim? Antes você me convenceria a fazer essa cirurgia. Agora de cara você me diz não? O que houve com você? Fiz minha opinião como chefe da cirurgia e eu disse não. Agora, como médico, a minha opinião também é não. Está evidente que esse é um tumor inoperável. E se não for? E se eu abrir e olhar a situação e não tem como. Qualquer um que operá-lo vai matar esse homem. Quantas vezes eu tenho que repetir isso? Você não vai operar um tumor inoperável. Vai jogar para perder. Veja bem se é o que quer. Alguém arrisca? O que seria essa conversa? O chefe da cirurgia acha muito arriscado, o risco é muito alto. Ele, pelo menos pela idade, ele pensa que é mais experiente do que o outro, só que não existe tumor inoperável. Sim. Vocês concordam que ele também está preocupado com os riscos, com os custos? Eu acho que ele está preocupado com riscos, com custos e o sucesso de um médico mais novo conseguir o que ele não conseguiria. Sim. Existe um ego aí também. Exato.
Vocês concordam que qualquer time vai ter um pessimista? Vai. Qual que é a vantagem de ter um pessimista na equipe? O pessimista, ele junto com o otimista, eles vão conversar para ver se entram em comum acordo, né? Que excesso de otimismo às vezes atrapalha. E como que você consegue elaborar um plano com o seu time? Se você tem um pessimista na mesa, como vocês fariam isso, essa dinâmica? Eu tenho uma sugestão prática, tá? Mas como que vocês fariam essa dinâmica de administrar esses recursos, vocês como gerentes de projetos? Que podem ser situações que vocês encontrem no mercado de trabalho ou até na vida de vocês. Sempre tem um pessimista. Alguém sugere uma ideia? Para tudo tem que ver o lado positivo e negativo. Exato. Plano de ação dos riscos apresentados, eu colocaria os pontos do pessimista na lista dos riscos. Você assume o risco. Sim. Qual que é uma dinâmica para quem for colocar em prática a gestão de projetos, tá? Na carreira de vocês. Uma dinâmica que dá bem para isso é você fazer uma reunião de planejamento somente com os otimistas. Depois que você elencar ali todas as ideias que os otimistas deram para vocês, vocês convidam o pessimista para se juntar ao grupo. Por que eu falo para colocar em separado? Gente, não é bullying, tá? Isso é uma prática que dá certo psicologicamente falando. Porque se você coloca um time otimista e deixa o pessimista ali junto, o time não vai ter poder criativo. Ele não vai conseguir criar ali com o pessimista falando o tempo todo que nada vai dar certo. Então, vocês imaginam o pessimista ali na hora que o doutor estava desenhando o tumor na parede, planejando toda aquela cirurgia. O tempo todo o pessimista ia ficar, não vai dar certo, cara, isso vai dar errado. Não sei o quê. Então, você deixar um pessimista ali junto no planejamento, ele acaba podando a equipe, a criatividade da equipe. E talvez você pode ter ideias ótimas sem a presença do pessimista, depois o pessimista vem contribuir com os riscos ali. Aí você usa todo o otimismo e o pessimismo da equipe para elaborarem juntos um plano de ação para fugir daquele risco. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês aí de prática mesmo, tá? De como vocês podem usar as duas habilidades. O ideal é que você tenha N perfis dentro do seu time e que cada um contribua de uma forma. O pessimista é um ótimo perfil para você ter no seu time. Óbvio que você não pode ter um time só de pessimistas, né? Senão o negócio não anda. Mas você pode utilizar o pessimista da melhor forma e essa é uma das formas que eu recomendo. Beleza, galera? Vou seguir adiante, tá? Vamos lá. Então, aqui adiante eu falo dos riscos, né, dos custos, que ele tem uma preocupação com custos. Em algum trecho da série, eu não sei se vocês assistiram, mas quem não assistiu, em determinados pontos da série, ele fala assim, desse episódio, o doutor mais velho, ele fala, você tem noção que 1 hora de mesa de cirurgia custa X milhões para um hospital ou 1.000 para um hospital? Então, assim, ele também estava preocupado com o custo daquilo, né? Você talvez parar um centro cirúrgico para fazer uma cirurgia de 20 horas, deixando de fazer outras cirurgias que você tenha certeza que você vai conseguir realizar, para gastar, de repente, 20 horas para uma pessoa sair morta da mesa de cirurgia. Então, ele também tem uma preocupação muito grande com custos, justamente porque ele é o chefe da cirurgia. Nesse momento da temporada, o senhor mais velho ele é o chefe da cirurgia. E aqui vamos à execução, o momento mais tenso do nosso encontro de hoje.
Então, de fato, vamos ver como é que isso saiu do papel. Um momentinho, tá dando uma travadinha. Doutor Hunt, preciso de um favor. Não, Checa, não. pediu a sala de cirurgia. Eu pus uma fralda. Então, vamos começar. Vamos fazer a primeira incisão. Sabe que precisa de ajuda? Tem que trocar ideias. Cirurgiões experientes. E não diga que não, porque eu sou a sua médica e esse é o meu diagnóstico. Obrigado, Dr. Gray. Também. Vamos começar. Fazendo a primeira incisão. O que foi? Ele ficou paraplégico? Não. O vazamento. Pronto. Temos outros ainda. Já fiz o acesso pela TC. Agora, se eu continuar por aqui... Potencial evocado motor perdendo amplitude. O que aconteceu? Uma provável laceração de algum vaso ligado à E se a medula. vascularização da medula estiver insuficiente? Eu posso ter causado uma paraplegia. Ele aspira, por favor, aspira, aspira. Ah, não. O que foi, Cristina? O que houve? Isso, calma. Cuidado, aspira mais. Isso. Tem muito sangue, estamos perdendo ele. Eu deveria ter incisionado a medula, é muito arriscado. Peraí, calma. Voltou. O sinal voltou. Não houve hemorragia na medula? Ele não ficou paraplégico? O vaso estava ligado ao tumor. Estamos indo bem. Bom trabalho, dele. Obrigado. Vem cá, vovó. Dr. Shepard, Tira minha máscara. o que foi? Tira minha máscara. Tira minha máscara. Volta lá. Respira e volta. Você pode. Você tem que beber alguma coisa. Eu tô bem. Não, você não tá bem. Tá desidratado e estressado. Você tem que beber alguma coisa. Eu já disse que eu tô bem. Bebe essa água. Eu tô mandando. Doutor Hunt? Oi, chefe. Não tinha que estar na sala 1? É, eu tinha, mas é que eu troquei com a Torre. Ela tem uma laparotomia de emergência. Então eu... Todos fazendo uma laparotomia. Eu tô fazendo o quê? Desculpa, eu coloquei meu nome. Chefe, ele não incisionou. A dele tá na porta pra impedir. Ela está na cirurgia com o chefe. Quem tá fechando? Ai, meu Deus. Não, Sai daí, não. doutora Robin. Eu disse que não. O Dr. Shepard está lá dentro operando a medula de um homem nesse momento. Até mesmo a menor distração pode causar uma lesão gravíssima no paciente. Um paciente que trabalha aqui e eu gostaria de ver o doutor salvar a vida dele. Então, não. Não pode entrar e intimidá-lo. Hoje, não. Só por cima de mim. Claro, ele te obedeceu, você não esperava. Isso eu esperava. Doutora Bailey, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Nada que acontece fora dessa sala é da sua conta, doutor Shepard. Aqui só esse paciente interessa. Então, concentre-se. Droga. O que foi? Não dá para dizer quem vasculariza a medula e quem vasculariza o tumor. Eu vou ter que escolher um acaso. Vai tentando sorte? Se eu secciono o vaso errado, eu provoco uma hemorragia na medula. Vamos voltar para isso depois. Depois? Então não vai terminar só porque tem a possibilidade de errar. Foi tudo por nada. Exatamente. Obrigado por ressaltar isso. Quantos centímetros faltam? Falta muito pouco.
Se eu ainda sei fazer conta, nós temos mais 4 ou 5 horas. Não estou conseguindo. As minhas mãos. Eu estou com cãibra nas mãos. Cuidado, não mexo. Pressão arterial caindo. Estamos tocando a medula. Toda concentração é pouca. Caindo para 5/2. Esse humor está piorando. Calma. Tá legal. Fica quieto e deixa eu segurar sua mão. Isso, fecha os olhos. Respira. Tá? É só um espasmo. Pressão melhorando. 10 por 6,5. Bebeu algum líquido hoje, doutor Avery? O quê? Cãibra é sinal de desidratação. Você deixou de se hidratar para impedir que a doutora Gray subisse o seu lugar no afastador. Me desculpe. Não tem que se desculpar. Se afaste. Doutora Gray, assuma. Sim, senhor. Calma. Não. A ou B? Doutora Gray? A ou B? Acabou? Acabou a cirurgia? Chegou o momento da aposta. Eu só tenho que escolher e missão cumprida. A ou B? Tá brincando? E você está enrolando, doutor Avery? Eu não gosto de jogos de azar. Doutor Sloan, para você me culpar pelo resto da minha vida, essa bola é sua. Tudo bem, a decisão é minha, maravilha. Ele tá decidindo qual incisionar. Não tem caminho lógico para ele seguir, vai ser na sorte. Meu Deus, não quero nem ver. É maravilhoso, Meredith. Calma. Unidunité, Salamene, escolhido foi Você você. tá brincando de unidunité? Tô Não. sim, velho. Você tem uma ideia melhor? Ai. Vamos lá. E agora? Pergunte à maioria dos cirurgiões por que se tornaram cirurgiões. Quase todos dirão a mesma coisa. É pela adrenalina, pelo prazer, pela emoção de cortar. Para mim, é por causa do silêncio. Vamos lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Acerta. Cortou, ele cortou. Cristina, quem escolheu o vaso certo? Cristina! Fala comigo, Cristina! É um pouquinho tensa a execução de um projeto, né? O que a gente deve considerar aqui sobre a atuação do Shepard, né? Aí eu pergunto para vocês, qual foi o risco mitigado pelas meninas? Se vocês prestaram atenção, alguém quer falar sobre isso? Quando elas saem andando juntas pelo corredor? Milton, nosso participante prêmio. O negócio aí tá tenso. Tá tenso, mas vai dar certo. Você assistiu, né? Vamos lá. As meninas, não sei se vocês repararam, as duas elas iam passar por cirurgia, né? Uma com o Dr. Shepard e a outra com outro doutor. Qual que é a questão aqui? Elas usaram fralda porque elas sabiam que elas iam ficar por 26 horas, né, no total, em cirurgia, que não teria nenhuma possibilidade de ir ao banheiro. Isso é um risco muito... Ficou muito engraçado na série, mas, de fato, foi um risco que elas mitigaram da forma que elas puderam, né? Utilizar a fralda ali durante todo o processo. Alguém arrisca sobre um contrato de aquisição que foi feito antes da cirurgia?
Vamos lá, pessoal. Alguém participa além do Milton, tadinho. O Milton está representando aqui todo mundo. Pati, Carol, Fernanda Fonseca, Giovana. Eu acho que o contato de aquisição foi a chegada de um outro médico que estava comprometido com uma outra cirurgia, né? Mas que é competente e mesmo assim decidiu ajudar, sabendo da complexidade do procedimento que estava ocorrendo. Exatamente. É o que o Bruno colocou aqui também. Desculpa, Bruno. Ele cedeu a sala dele de cirurgia, né? Porque para quem assistiu o episódio, aquele doutor mais velho, ele tinha dado somente 2 horas para o Shepard fazer a cirurgia, que seria somente, digamos, tirar uma parte do tumor e não o todo. Só que o Shepard é um doutor muito ousado e decidiu fazer bem feito o projeto dele, né? Quem que ficou fazendo monitoramento? Não sei se vocês repararam isso. Tinha um outro doutor na sala que ele ficava o tempo todo medindo a pressão, a temperatura corporal, os batimentos cardíacos. É que toda cirurgia, quem acompanha essa parte que a gente fala de hemodinâmica, né, para manter o paciente vivo, é o anestesista. Ele tem que ficar com o paciente durante todo o tempo, né? Ele que intuba e faz todas as medicações necessárias para o paciente. Quando a pressão do paciente cai, o paciente faria o que a gente chama de choque hipovolêmico, ela já entra com as drogas necessárias para a estabilização dele. Então, a responsabilidade é dela. Exato. Então, sempre tem alguém ali monitorando a execução desse projeto, concordam? Gerando ali indicadores de que está indo tudo bem, indicadores de... Por isso que tem que ter planejamento. Cada um tem que fazer o seu. Exatamente. A importância do time do projeto aqui, cada um com o seu papel e com a sua responsabilidade. Isso que é muito importante. Você alinhar tudo isso antes da cirurgia, né? Antes do projeto acontecer. que você for executar, exatamente. Porque campo 2 donos morre de fome. Então é importante você ter alguém que vai ficar responsável por monitorar. Quando o projeto é muito grande, é muito comum você ter alguém que vai olhar só custos, alguém que vai olhar só o andamento do planejamento do projeto, alguém que vai olhar só a comunicação. Então, quando você tem projetos, existem projetos enormes que você tem todos esses papéis aí bem definidos dentro do controle do projeto. Como foi a comunicação com o time, na opinião de vocês? Dentro da sala eu achei normal, né? Até porque o chefe apareceu, porque geralmente eles vêm ver como é que está o andamento de tudo. Aí ele percebeu a demora, né? E que tinha médico que deveria estar em outra sala, estava ali, ele estava querendo saber o que eles estavam fazendo ali, né? Então, realmente ele ficaria contra, mas você vê que tem uma médica que toma o partido e segura ele, porque senão ia ser complicado, né? Se eu fosse ele, eu teria chamado o Sean Murphy para ajudá-lo. E uma coisa que eu pergunto, que é a minha próxima pergunta do slide seguinte, qual foi a interferência externa, né? A interferência externa foi do chefe. Isso, exatamente. A interferência externa, a doutora Robbins, ela blindou ali o time para que ele pudesse fazer uma boa execução. Esse papel, ele pode ser executado, digamos assim, por qualquer pessoa do time do projeto. Qualquer um pode estar atento se o escopo está fugindo, entendeu? Se você definiu que você ia para o mercado, mas você passou na doceria. Então, qualquer um pode estar atento a esses pequenos desvios, né? O que é importante dentro de toda essa cena? Você ter contingências, né? Porque vocês notem, tinha ali uma menina para hidratar o médico, para ficar olhando e cuidando dele. Tinha um rapaz que ajudava o médico, que foi ele que ficou com câimbra porque ele não se preveniu do risco ele se preveniu da forma dele, que não foi a ideal, né? Ele deixou de tomar água para não precisar utilizar a fralda, então
Nem sempre o que você define ali como uma mitigação de um risco vai ser a definição assertiva, né? E também tem a questão de você ter ali uma contingência caso dê algum problema, né? Notem que a menina que estava cuidando do Shepard, chegou uma hora que ela assumiu ali o papel do rapaz que estava com cãibra. E o mais curioso, assim, que acontece muito em projetos, por mais que você faça todo o planejamento, por mais que você observe todos os riscos, por mais que você tenha contingências, por mais que seu controle de custo esteja ótimo, seu controle de planejamento esteja ótimo, talvez em algum momento você precise tomar decisões difíceis que não estavam previstas. Então, pedras no caminho sempre vão existir em qualquer tipo de projeto. E então é esse o grande recado dessa cena. Assim. Muito além do trabalho em equipe, da comunicação clara, como a Carol colocou aqui, uma atenção total à cirurgia, cuidado, todo mundo participando, uma contribuição que a Alessandra trouxe, o Bruno, comunicação objetiva. Por mais que você tenha tudo isso, ainda pode ser que você tenha que desviar um pouco desse caminho, que foi a última decisão que o Dr. Shepard teve que tomar, que ele acabou fazendo no Unidunité. Então, assim, nem tudo a gente consegue prever com antecedência. O pulo do gato é você ter contingências, você ter o conhecimento necessário para executar aquele projeto. Então, esse foi muito legal isso. O Onur é um exemplo disso. Não está no planejamento, exato. O Onur está aqui chorando no treinamento inteiro, agora está postando aí para ver se ele fica quieto. Essa é a contribuição da minha mãe. Então é isso, gente. Agora vamos para a próxima etapa do nosso projeto, que é a medição, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Um momentinho. Então aqui, né, a gente começa a falar um pouco de qualidade, né? A gente tem todo esse processo de execução, a gente planeja e tudo mais. Mas é importante que depois da execução a gente tenha ali alguns critérios do que a gente define como qualidade até antes, né? Alguns critérios que a gente define como qualidade dentro de um projeto, como, por exemplo, sei lá, você gosta de uma marca, eu, por exemplo, gosto de uma marca específica de sorvete que só tem no Carrefour. Então, assim, para mim aquilo é uma qualidade de sorvete. Então, automaticamente, isso vai impactar no meu planejamento, porque eu não posso ir em qualquer mercado se eu tiver com vontade de tomar aquele sorvete. Então, isso é um indicador de qualidade para mim. Então, a qualidade, ela também deve ser prevista dentro do planejamento de qualquer coisa que você vai fazer. É o que vai te realizar naquilo ali. Então, aqui, quando a gente começa a falar de medição de qualidade, Não. Não, sabe o que foi? Eu posso mexer os dedos. Você não fez, não é? Não fez a cirurgia. Não. Retiramos o tumor. Acabou. Mas eu posso mexer os dedos. É porque salvamos a medula. A cirurgia foi um sucesso. Você vai ficar bom. Sabia que ia tentar, mas... eu vou ficar bom mesmo. Vai. Eu vou ficar bom de verdade. Vai. Você é um homem bom, Derek. Você é um homem bom. Paz não é um estado permanente. Ela existe em alguns momentos.
Convenci mais uma viciada a acompanhar a série. A Carol. Então, gente, enfim, assim, como que o Dr. Shepard entendeu que aquilo era qualidade, né? Ele percebeu logo depois da execução do projeto dele que o rapaz não perdeu os movimentos das pés, que ele estava com a cognição ok. Nesse episódio especificamente, ele não fez uma análise dos olhos, mas ele costuma fazer também quando ele faz qualquer tipo de cirurgia ali dentro da circuitaria cerebral, né? Porque a medula, por mais que ela fique na coluna, ela também faz parte do processo cognitivo do ser humano, é onde conecta o cérebro com os movimentos do corpo. Então, ele costuma fazer essa validação também. Então, é isso que a gente deixa de lição aí de Grey's Anatomy com relação à medição aí da qualidade do projeto. No final dele, a gente analisa ali se foi um sucesso ou não. De fato, esse episódio ele é bem tenso. Na primeira vez que eu assisti, eu sofri bastante, mas eu consegui enxergar aí toda essa execução desse projeto dentro do episódio. Acho que foi muito bem aplicado aí dentro da série. Vamos ao próximo assunto. Mas eu não assisti não, viu? Ah, não! É que você achou. Certo, né, no final. Na verdade, eu deduzi. Porque se ele fosse pessimista, eu sei que ia dar errado. Mas Sim. como ele era otimista, eu deduzi que ia dar certo. Mas na série tem uma personagem também que ela é muito otimista, que foi inclusive aquela que falou que ia tirar o emprego dele. Que ela é muito otimista e às vezes ela toma umas rasteiras da vida. E o excesso de otimismo também não é muito bom. Quem conhece a capacidade dele, né? Sim. E a sorte acompanha os capazes. Exato, exatamente. É o que eu falo, né? A sorte que todo mundo fala é encontro da competência com a oportunidade, né? Muito pelo contrário do que se espera do conceito de sorte, né? Vamos continuar, então. Aqui a gente vai para o encerramento do projeto. E aí nós poderemos degustá-los e viver essa paz. Olha só, meu amor, eu soube de quase tudo pela Cristina, mas eu quero saber a sua versão. Então, começa pelo começo e vai me contando tudo. Derek. E finalmente entender que eles se vão. Gente, ao contrário do Dr. Shepard, eu acho que nós temos que celebrar qualquer tipo de projeto que a gente consegue realizar com sucesso, né? Que ele estava muito cansado por 26 horas de cirurgia. Mas o encerramento justamente é isso, né? Você celebrar, você parabenizar a equipe que participou do projeto com você, que esteve ali o momento todo. E até para que você tenha outra oportunidade de continuar trabalhando com aquela equipe. Foi uma oportunidade de você conhecer aquelas pessoas, né? Essa é a vantagem de você ter um gerente de projeto, você tem contato com N pessoas, cada projeto são pessoas diferentes, então você fica bem famoso, digamos assim. E aqui é o que eu deixo aqui nunca se esqueça, né, de celebrar, da importância de celebrar. Tudo na vida a gente tem essa questão. E aqui eu compartilho com vocês os 3 erros comuns que eu cometi na minha carreira de gerente de projetos, tá? Eu tenho 8 anos de vivência nesse ramo. 7, desculpa. E esses são os 3 erros comuns em todo o projeto que eu cometi na minha carreira, né? Aquela questão que a gente estava falando sobre papéis e responsabilidades.
é muito importante você definir logo na largada do projeto o que você espera de cada um dentro daquele projeto. Qual vai ser a responsabilidade, no máximo de detalhe possível. Que você mantenha essa informação viva em todas as suas comunicações. Então, é importante você ter um ponto focal para cada responsabilidade que você precisa dentro do projeto. Eu pecava muito nisso no início do projeto. Então, no início da minha atuação como gerente de projeto. Então, teve vezes que eu esperava algo de alguém e quando eu ia perguntar como estava o andamento daquela atividade, a atividade não tinha nem começado. Já estava para entregar. Então, é fundamental você ter a visão de qual é a responsabilidade de cada um e compartilhar isso com o time todo. Alinhamento de stakeholders, né? Falta de alinhamento entre os envolvidos. Dentro do papel e responsabilidade, é muito importante que as responsabilidades elas se encontrem, né? Que tenha ali, digamos, uma passagem de um para o outro e que toda essa transição ela esteja muito bem documentada e também comunicada com o time. Porque senão você fala, vamos dizer assim, você dá um carro para alguém fazer, alguém faz a roda, o outro faz o teto. Tá bom, mas você não ligou, e o resto? Então, isso foi um erro também que eu cometi em um momento da minha carreira. Eu não ter dado a liga, não ter feito, por exemplo, um encontro ali de um passar para o outro o conteúdo e para que o trabalho continue sendo executado. Riscos ou parcerias, eis a questão. Eu acho que é muito importante você apontar o risco assim que ele aparece, não demorar, porque por mais que você tenha identificado riscos no planejamento, no decorrer do projeto, é muito comum que você encontre também riscos, outros riscos, né? E que você compartilhe eles e tenha maturidade e cultive essa maturidade dentro da sua equipe para entender que risco não é uma coisa ruim. Risco é muito melhor que um problema. Então, você precisa conquistar a confiança como gerente de projeto, conquistar a confiança do seu time para que ele consiga te trazer esses apontamentos de risco sempre que tiver e tá tudo bem, vamos trabalhar como um time para trabalhar esses riscos. Então, aqui tem uma questão bem grande de confiança. E aqui é a tríade da qualidade. Eu voltei com essa questão, a gente já falou sobre ela no início, mas eu queria focar aqui nesse centro que vocês estão observando aqui, qualidade, tempo, custo e escopo. Essa tríade, é importante que ela seja mais harmoniosa possível dentro do seu projeto. Lembrando assim, tempo é o tempo de execução do seu projeto. Eu tenho 2 horas para ir ao mercado. Custos, eu tenho R$500 para gastar. O escopo, compra do mês. E a qualidade aí entra naquela questão que eu falei para vocês, que tem algumas marcas que vocês são fiéis e tudo mais. Então, assim, não tem como, no meio do projeto, você reduzir o tempo dele sem impactar custos e escopo. É impossível, senão você peca na qualidade. Então, vou dar um exemplo. Você está fazendo uma casa e você é o pedreiro daquela casa, digamos assim. Do nada, chega o seu patrão e ele fala assim, olha, fulano, eu te dei 1 ano para você fazer essa casa, mas a partir de agora, você tem só 6 meses. Eu não vou aumentar o seu salário e eu não vou reduzir o tamanho da casa. O que vai acontecer com essa casa? Obviamente, ela vai sair bem meia boca. E assim por diante. Então, assim, eu vou reduzir o seu custo, você vai ter o mesmo tempo e o mesmo escopo. Você vai comprar material de má qualidade para fazer. Então, essa tríade, ela é o pulo do gato em gestão de projetos. Gravem ela, porque ela é muito importante para vocês. Não tem como mexer nela sem impactar a qualidade. A qualidade dentro da gestão de projetos ela é essencial para que você tenha um bom resultado dentro da sua execução. E a principal habilidade do gerente de projetos é 90% dele, é a comunicação. Mas por quê, né?
Então, eu trouxe essa tirinha para vocês entenderem o porquê que é importante você ter a sua comunicação alinhada dentro do seu time, dentro de toda a execução do projeto, planejamento e tudo mais. Então, vamos a um exemplo bem real, para quem já é gerente de projeto, já foi alguma vez na vida, vocês vão perceber que isso aqui é bem... qualquer semelhança é mera coincidência. Aqui é como o primeiro quadrinho aqui, como o cliente explicou, né? Eu quero uma escadinha, né? Uma escadinha para subir na árvore. Como o líder do projeto entendeu? Ou seja, a comunicação aqui já começou, né? Da ruim. Como o líder do projeto entendeu? Uma escada com um degrau. Como que o analista que projetou entendeu? Vou cortar a árvore no meio e vou enfiar o degrau ali entre uma parte da árvore e outra. Como o programador construiu? Porque aí vira o telefone sem fio, né? Começou errado e só vai ladeira abaixo. Como o programador construiu? É muito difícil deixar esse negócio suspenso aqui. Vamos deixar até o chão para eliminar o risco do cara cair. Como o consultor de negócios descreveu, né? Porque o consultor de negócios normalmente ele é marqueteiro, né? Porra, vou fazer aqui uma suspensão com o sofá da NASA aqui, pendurada na árvore. Como o projeto foi documentado? Normalmente é esse o problema, né? A gente não tem a documentação, a gente não tem a definição de todos os critérios de aceite e de tudo que é qualidade para a gente. Então, como o projeto foi documentado, não houve documentação. Quais funcionalidades foram implantadas? Nenhuma. Como que o cliente foi cobrado? Óbvio, faça uma montanha-russa da NASA. Como foi mantido? Só o toquinho da árvore. E o que o cliente realmente queria? Ele queria um balanço aqui com uma rodinha, com um pneu de carro. Era isso que ele queria só. Então pense, tem gente que fez muito, entendeu? E tem gente que, tipo, tá bom isso aqui. Então, é por isso que a comunicação ela é essencial em gestão de projetos. E você garantir que o seu interlocutor está entendendo o que você está falando. É por isso que aqui, durante o treinamento, eu estou perguntando, está fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão ficando com alguma dúvida? Porque às vezes eu não estou sendo clara, eu posso não estar sendo clara, porque para mim isso aqui é cotidiano. Mas para vocês que são novos no assunto, pode não ser. Então, a comunicação ela é essencial, não só em gestão de projetos, mas na vida como um todo. Então, existem formas de você alinhar a comunicação. Uma delas é você pedir para a pessoa responder o que você falou, você validar, você entendeu que eu te disse isso, isso, isso. Então, é bom vocês utilizarem essa prática se vocês forem fazer qualquer tipo de projeto. Até o casamento, por exemplo, né? Você pode casar, não comunicar o que você espera do seu marido, chegar lá e ficar só no sofá na TV e a mulher fica fazendo todo o serviço do lar. Já se você comunica antes do casamento, tá tudo bem. Você vai comunicar, a comunicação foi entendida e tá tudo ok. A esposa não vai poder cobrar do marido, o marido vai poder esperar tudo da esposa. O recado aqui é combine tudo. Combine tudo, garanta que seu interlocutor entendeu o que está sendo feito. E é isso. E aqui é tudo, basicamente, do que nós falamos hoje. Eu deixei esse resuminho aqui para vocês lembrarem. Então, aqui nós falamos da nossa iniciação do projeto, quando a gente decide ir, de fato, ao mercado, né? Nós identificamos as partes interessadas, pode ser o seu marido que vai te ajudar com compras, pode ser o Uber que você vai utilizar. E aqui a gente começa o nosso processo de planejamento. Então, você planeja ali todo o roteiro que você vai fazer, né? Você tem o seu escopo bem definido, que é a sua lista. E você vai executando você vai planejando tudo que pode dar no seu caminho. Então, uma boa prática, por exemplo, pensando em uma gestão de projetos profissional, é que você tenha todo o seu time nesse momento aqui na mesa, para ajudar você a definir quais são as atividades, quais são as sequências dessas atividades, para eles estimarem quanto tempo eles gastam em cada uma das atividades. Então, pense, por exemplo, fazendo uma casa, que é um projeto mais complexo do que ir ao mercado, por exemplo,
Você precisa ter a visão de que você precisa fazer a fundação antes do telhado, quanto custa de tempo e custo a fundação, para que você dê um orçamento assertivo para o seu cliente. O que mais? Quais são os riscos, qualidade de material, que aí são os critérios de aceite do seu cliente. Daí a gente começa a falar aí do resultado final. Então, nesse momento você pode apontar riscos ali com relação à qualidade de material, se ele falar que tudo bem a marca XPTO, então você não é uma marca boa. E dentro do processo de execução aqui, você tem toda a mobilização da equipe de projeto, de fato, para colocar a escola na avenida, digamos assim, que é começar, de fato, a executar tudo aquilo com base em todo o cronograma que você definiu ali de atividades, sequências, tempo e custo de tudo que você estimou. E aqui o processo de encerramento, aquela questão que eu falei para vocês, encerrar o projeto, encerrar as aquisições, ou seja, os contratos que vocês precisaram assinar no meio do caminho para viabilizar esse projeto. Durante a execução de todo o projeto, a gente tem ali os nossos passos de monitoramento e controle, que tem, como eu falei para vocês, a gente tem todo um controle de qualidade, a gente precisamos estar validando a todo momento se estamos indo sentido ao nosso escopo, se não estamos fugindo dele, se os riscos estão ok. Não adianta você fazer riscos ali na etapa de planejamento e no decorrer do projeto você não identificar novos riscos. Por exemplo, se você planejar a sua compra e não observar, por exemplo, o seu caminho. Durante o caminho, você vê que o cara está fazendo uma manobra perigosa no trânsito, você não escapar dele. Você precisa escapar dele. Então, durante a execução, você também pode encontrar riscos e precisar mitigá-los. Ali o controle, controlar o engajamento das pessoas interessadas, então você precisa, em um projeto um pouco mais longo, garantir que o time está engajado, seja com reuniões motivacionais, seja reforçando o propósito do projeto, que essa parte é a que eu mais acredito, que você executa um projeto com comprometimento de todo o time quando ele está engajado com o propósito do projeto. E toda essa parte de comunicação, custos, acompanhamento do cronograma, então tudo isso faz parte ali do monitoramento em tempo de execução do projeto. E aqui os grandes nomes de referência do Brasil que eu trouxe para vocês, o Robson Camargo, na minha opinião, a melhor referência do Brasil em gestão de projetos tradicionais. Maurício Gambini foi meu professor. Ele escreveu o livro Campo Minado em Projetos, 55 erros que o gerente de projeto não pode cometer. Então, ele é um cara que ele compartilha muito conhecimento. Eu não cheguei a ver se ele tem canal no YouTube, tá, gente? Mas o Robson Camargo eu sei que tem, já assisti vários. Ele tem uma linguagem bem popular, assim, então dá para você entender, não é nada do outro mundo. E aqui o certificado, eu queria pedir para vocês que estão presentes, fazer o check-in lá no Simpla.